vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for os seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz esteja sobre sua vida. Feliz Páscoa para você e para toda a sua família. Eu espero em Deus que você esteja bem, que este momento, esse dia tão significativo na vida da igreja esteja sendo significativo e frutífero para você. Há 2 dias, 3 com um domingo agora, nós estamos fazendo reflexões a respeito dos momentos, episódios que cercaram a crucificação e a ressurreição de Jesus. E eu gostaria de encerrar nessa noite com uma palavra que está no Evangelho de João, no capítulo de número 20, os versos que vão de 24 até 31, que diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé:
Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então lhe disse Jesus, porque me viu, você creu? Felizes, bem-aventurados, os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenha vida em seu nome. Jesus, durante a sua caminhada dentre nós, seres humanos, nós, homens mortais, fracos e pecaminosos, Jesus revelou a justiça, a vontade, a verdade de Deus para com os homens e para que os homens praticassem. Durante a sua morte, na crucificação, Jesus consumou o perdão dos pecados dos homens, de todas as gerações, inclusive da nossa. Na sua crucificação também, Jesus rompeu com a cortina de separação entre Deus e os homens, dando livre acesso para que aqui dentro do meu quarto, na minha casa, não apenas em um lugar santo, consagrado, dedicado para essa finalidade, eu pudesse ter acesso a Deus. Para que você da sua casa, e não apenas num templo, pudesse ter acesso a Deus. Ou seja, na vida e na morte de Jesus, coisas essenciais à espiritualidade, ao relacionamento com Deus foram consumados. Porém, fica uma questão ainda que precisa ser resolvida, da qual, sem ela, a conta não fecharia. A questão é a morte. Como fica a vida humana, mesmo que tendo sido revelada a verdade divina, a vontade de Deus para praticarmos, mesmo os nossos pecados tendo sido perdoados? Como ficamos diante da finitude? Como ficamos diante da morte? Como ficamos daquilo que cessa e limita as nossas vidas? Pois bem, quem venceu ou quem venceria a morte? A gente precisa pensar que um Deus que esteja sujeito, submisso, refém da morte, não pode ser chamado de Deus. Um dos atributos divinos é justamente a sua imortalidade ou a sua eternidade. Deus precisa estar acima, não apenas do tempo, do espaço, da matéria, mas Deus também precisa estar acima da morte para ser chamado de Deus. Pois bem, Jesus foi crucificado, morto, já havia alguns dias. Se ele, sendo Deus, morreu, o que será então de mim, que sou muito menor do que Deus? O que será de você? Se a morte limita a Deus, me limitará também. Se a morte derruba a Deus, logo também me derrubará. E se para mim tudo que existe na vida é a espera da morte, que sentido existe nela? Que contentamento, que prazer haveria? Paulo, ela fala sobre essas questões na sua primeira carta aos Coríntios. Ele diz que se Jesus não ressuscitou, a nossa pregação, bem como a nossa fé, ou seja, toda a nossa esperança, ela é vã, ela é sem sentido. Ele diz que se Jesus não ressuscitou, logo ele não é quem dizia ser, ele é um charlatão. Se ele não ressuscitou, logo a expiação pelos nossos pecados não aconteceu na cruz, então os nossos pecados continuam acumulados, sendo contabilizados. E o que esperar aqui nessa vida, ou se na existência de uma vida após a morte? Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou e nós temos esperanças apenas nas coisas dessa vida, nós somos os homens mais dignos de compaixão, ou seja, nós somos os mais coitados dos homens. Porque toda a nossa fé, tudo aquilo que temos como a verdade, ela na verdade é uma grande mentira. Essa ideia, ela é um tanto triste, temerosa, é algo bastante assombroso, desesperador, desesperançoso, se nós pensarmos desse ponto de vista. Mas nós não vivemos desesperançados, desacreditados e angustiados com nada disso, porque nós cristãos acreditamos piamente na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não temos dúvida disso. Nós depositamos completamente a nossa esperança nessa verdade. Nós
acreditamos não somente na ressurreição de Cristo ao terceiro dia, num dia como o de hoje, num dia domingo, logo no começo do dia, pela manhã, como também acreditamos piamente e depositamos toda a nossa esperança e fé na sua volta. Por quê? Porque nós cremos num Deus vivo e cremos num Deus vitorioso. Nós cremos num Deus vivo e vitorioso que compartilha conosco tanto a sua vida como a sua vitória, de forma permanente, que nos dá a condição de nele crer e de compartilhar dessa vida que é plena, em plenitude, em plena relação com Deus, em plena sintonia, em plena harmonia, em plena interação com o Criador. Nós somos vitoriosos tanto no que tange ao mundo que jaz no maligno, pelas palavras do próprio Jesus, como também diante da morte. Por quê? Porque se Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou, o apóstolo Paulo diz que ele é o primogênito dentre os que dormem. Ou seja, o que Paulo está dizendo no capítulo 15 de 1 Coríntios é que assim como Jesus cumpriu essas etapas e a sina que se seguiu a respeito de Jesus, o Deus encarnado, é a mesma que acontecerá comigo e com você. Nós nascemos, crescemos, vivemos, morremos, mas também ressuscitamos graças a Ele. Essa é a sina de todos os homens que creem. E nós cremos piamente nisso. A verdade da ressurreição, ela nos dá esperança em meio ao caos que está ao nosso redor. A certeza da ressurreição, ela nos dá paz para lidar com as atribulações dessa vida, bem como para encarar de cabeça erguida a certeza da morte, pois sabemos que passaremos da morte para a vida, num piscar de olhos, numa fração de segundos. Fechamos os nossos olhos para este mundo e abrimos os nossos olhos para Deus. Nós, diante da certeza da ressurreição, nós somos colocados na relação com a eternidade e com o eterno. Da mesma forma que Jesus disse aos saduceus que Deus é Deus de vivos e não de mortos, e usa como exemplo Abraão, Isaque e Jacó, quando dizem ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para dizer que Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos, logo também os 12 discípulos estão vivos. Logo, eu e você, após morrer, estaremos vivos, porque o Deus de Jesus Cristo, assim como e Pai de Jesus Cristo, assim como ressuscitou, também nos ressuscitará, e isso é uma plena certeza que nós temos. E o que tudo isso que eu estou falando e citando em 1 Coríntios capítulo 15 tem a ver com o texto que nós lemos, os relatos do encontro de Tomé, um dos discípulos de Jesus, com ele. Tudo tem tudo a ver. Por quê? Porque fala justamente dessa dimensão conflituosa do homem no que tange ao crer. Nós sabemos que muitas pessoas têm dificuldade em crer naquilo que elas não viram, não tocaram, não ouviram com seus próprios ouvidos, não passou pelas suas experiências sensitivas. Bem como também existem muitas pessoas que creem, mas na verdade, por tradição, por imposição cultural, familiar, religiosa, o que não tem implicações práticas para a vida e não é a vontade de Deus para nenhum homem, que ele seja objeto de fé forçada. Isso não existe. Mas existem aquelas pessoas que, mesmo não tendo tido experiências sensitivas, elas creram, como eu e como você, que não tocamos em Jesus, não vemos o corpo, a matéria, a pessoa de Jesus, mas que cremos de todo o nosso coração. Jesus diz no texto em que lemos que felizes, bem-aventurados, são aqueles que não viram e creram, que se relacionam com Ele com base na fé, na certeza daquilo que não se pode ver, na certeza daquilo que se espera. Porque, de uma forma sublime e misteriosa, fomos tocados pelo Divino. Fomos convencidos no mais profundo do nosso ser de que a verdade revelada em Cristo Jesus é a única verdade
que existe. E que todas as outras são deformações, que todas as outras, e não estou falando de questões de outras religiões apenas, ou de questões filosóficas, mas que tudo que não está em consonância com o Evangelho de Cristo Jesus não é a verdade. Alguém pode dizer isso é radical, mas a mensagem do Evangelho é radical. Jesus dizia: quem comigo não está, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Radical não significa ser intolerante, radical não significa ser inescrupuloso. Radical tão somente significa estar enraizado, convicto. E ele pede que estejamos assim na rocha, presos na rocha, firmados na rocha que é ele. Sendo assim, eu sei que de uma forma sublime e misteriosa fui tocado pelo Senhor, pelo Deus que é Espírito, pelo Deus que se encarnou, pelo Deus que foi crucificado e ressuscitou, pelo Deus que é invisível, porém real. E alguém pode dizer: mas eu tenho dificuldades de acreditar naquilo que é invisível, mesmo que seja real, porque eu só acredito vendo. Será? Será que isso é uma verdade ou só quando se trata de Deus? Não estamos todos reclusos? Não mudamos totalmente a nossa rotina ultimamente? Não estamos sem trabalhar e vivendo a situação que vivemos por causa de algo que é invisível, porém real? Aí você pode questionar, argumentar: poxa, mas isso a qual você se refere, ou seja, o vírus ou os vírus, né, elas são coisas que por microscópio você pode ver e constatar que é real. Que diante das mortes que têm acontecido você pode constatar que é real. Interessante que Jesus, diante da morte do seu amigo Lázaro, enquanto conversava com uma de suas irmãs, ele fala sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro irá ressuscitar, e a sua irmã, ela não entende muito bem o que Jesus está falando, ela é um tanto cética quanto à possibilidade de ressurreição do seu irmão naquele momento. E Jesus diz que se ela cresce, ela veria a glória de Deus. Ou seja, se nós crermos, mesmo não vendo, mesmo não tocando em Jesus, ainda assim nós constataremos a verdade da sua glória, do seu poder, da sua majestade, da sua vida. Nós constataremos que ele é real. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele nos convida a não andar segundo a compreensão, os meios, as vontades deste mundo em que vivemos, mas que deveríamos nos deixar ser transformados pela renovação da nossa mente para que possamos experimentar, ou seja, perceber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, o relacionamento com Deus, o convívio com Deus revela a realidade da sua vida, do seu ser, da sua existência, do seu caráter. É a convivência com Ele, é a intimidade, é a busca que permite o encontro. Sem isso, é impossível. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que tem fé nele precisa acreditar não apenas que ele existe, mas que ele é recompensador daqueles que o buscam. Ou seja, qual é a recompensa de quem busca? Encontrar. Quanto mais buscamos a Deus, mais experimentamos, percebemos o quão vivo ele está e logo que de fato ele ressuscitou. A fé em Cristo, ela não é uma experiência trivial que pode ou não dar certo, que abandonamos à medida que não satisfaz as nossas curiosidades e as nossas vontades. Não é como experimentar um prato novo, uma bebida nova. Não é isso. A fé em Cristo Jesus é algo muito mais sublime, profundo. É algo muito mais sério. Ela, na verdade, ela nos leva à aceitação incondicional da verdade, da vontade divina revelada em Cristo Jesus. E como implicação dessa aceitação, existe questões que são imediatas do nosso cotidiano, mudanças, interações, percepções de vida completamente transformadas, mudadas.
A relação com o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na fé, ela não é uma coisa distante, ela não é uma coisa intocável, não é como um vento que passa e nada muda. Ela é algo que tem implicações sérias no nosso cotidiano e quem experimenta essa verdade sabe do que eu estou falando. Os apóstolos de Jesus tiveram o privilégio de vê-lo, de tocar nele. Aliás, o apóstolo João, que escreveu o texto em que lemos, ao escrever sua primeira epístola, ele começa dizendo que aquilo que os olhos deles viram, aquilo que eles tocaram, aquilo que eles ouviram com os próprios ouvidos, é justamente do que eles dão testemunho, porque a vida se revelou a eles e eles estavam testemunhando para que nós, que não tivemos esse privilégio de tocar, de ver, de apalpar, pudéssemos ter comunhão com a vida, ou seja, com Jesus. Mas outras pessoas, e a maioria das pessoas na história da igreja cristã ao longo dos séculos, elas não tiveram o privilégio dos apóstolos, mas ainda assim creram em Jesus. Como também tiveram N pessoas que tocaram, viram, mas não creram em Jesus. Porque no final das contas, a experiência com Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não se dá com base em constatações meramente científicas e sensitivas. A relação com Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se constrói com base na fé. Fé que, segundo o escritor aos Hebreus, é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se pode ver. Fé. Sem fé é impossível chegar até Deus. Sem fé é impossível se relacionar com Deus. Fé é o ponto de partida de um caminhar com Jesus Cristo de Nazaré. Como diz os evangelhos, e é descrito por João no texto em que nós lemos, as coisas que aqui foram descritas e os sinais e milagres que foram feitos e testemunhados pelos apóstolos, eles foram feitos com a finalidade de que nós pudéssemos crer em Jesus. Eles foram testemunhados com essa finalidade, para que nós pudéssemos ter vida nele, que é a fonte da vida, para que todo aquele que nele crê pudesse ser chamado Filho de Deus, para que nós, ao crermos em Cristo, pudéssemos de imediato passar da morte para a vida. Como assim? Porque morte não significa apenas o cessar dos funcionamentos neurais ou físicos, biológicos. Morte é algo muito mais profundo. Morte, na narrativa das Escrituras Sagradas, desde o Gênesis, implica em uma separação, em um cisma, em um distanciamento do Criador. Morte significa uma desarmonia com a criação e com o seu Criador. Vida significa o restabelecimento desse vínculo, dessa relação, de uma relação que desde o princípio foi de amor, de interação, de liberdade, de paz. Por isso, Paulo grita na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, dizendo que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens os seus pecados, reconciliando, pacificando. Desde o nascimento de Jesus, o canto angelical dizia: paz na terra aos homens de boa vontade, aos homens que temem a Deus. É isso que Deus sempre quis. Então, meu irmão e minha irmã, a vontade de Deus é que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viva. Ainda que amargue a experiência de não mais funcionar, esteja de imediato vivo, ou seja, restabelecido em sua ligação eterna com Deus. A ressurreição de Jesus nos dá essa certeza, a ressurreição de Jesus nos dá essa esperança, a ressurreição de Jesus nos faz olhar para Ele não como um homem bom que caminhou pela terra e um dia morreu como tantos outros, que ensinaram verdades, falaram e lutaram por verdades autenticadas por Jesus de Nazaré, mas como alguém que, sendo Deus encarnado, morreu
e não continuou morto, porque a morte só pode reter aquilo que é pecaminoso. A morte, na verdade, é salário de pecado. Jesus em tudo foi tentado, porém nada pecou, por isso a morte não poderia retê-lo. Não haveria justiça nisso. Jesus morreu pelos nossos pecados e não pelos pecados dele. Jesus é um ser perfeito, totalmente santo. Então, que fique para nós, a todos que me ouvirem, a recomendação de Jesus a Tomé. Pare de duvidar e creia. Tudo começa com a decisão de crer, de se permitir caminhar, de se permitir conviver, de se permitir estar com Ele. Eu te convido a abraçar essa esperança. Eu te convido a abraçar essa fé. Eu te convido a viver segundo a orientação de Martinho Lutero. Viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, como se Cristo tivesse ressuscitado hoje, como se Cristo fosse voltar amanhã. Isso muda completamente a nossa forma de caminhar nessa terra, isso muda completamente a nossa forma de se relacionar com Ele. Eu te convido a experimentar, a viver, a se entregar por completo a essa fé, a certeza de que o Senhor ressuscitou, e tanto quanto foi ressuscitado, apenas como um exemplo do que aconteceria conosco, nós também o seremos. Que Deus o abençoe e que a paz dele esteja sobre a sua vida, sobre toda a sua família, que a graça dele o alcance e que traga salvação a toda a sua família. Deus o abençoe.